Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, agora, 19 horas, no Bardalos Comedy Art, no Centro de Natal, uma entrevista, um bate-papo descontraído, informal, mas com muito conteúdo, com alguém que faz economia, cultura, política, sindicalismo, um pouquinho disso tudo, como é o caso do entrevistado de hoje. Estou aqui ao meu lado, como você já pode ver, com Irailson Nunes, que é metalúrgico e presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, a quem eu vou saudar. Irailson, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Boa noite, Cefas Carvalho. Uma satisfação estar aqui nesse programa, nesse momento aqui com você. Saudação aos nossos internautas que vão nos acompanhar. Estamos aqui nessa conversa de botequim, iniciando. Vamos logo brindar. Vamos brindar. Já que é conversa de botequim. Se é de botequim, tem que ter brinde. Um brinde aqui ao bate-papo. E fazer aqueles dois velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Quem quiser assistir, Irailson aqui conversando. No Bardalos é só vir. Chega aqui no Bardalos, já tem gente aqui, e vem assistir ao vivo, toma uma sopa, pede uma cerveja, um suco se não for de cerveja, enfim. E quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta para Irailson, é só ir no Facebook Cefas Carvalho, pergunta lá, critica, comenta, dá pitaco, que Irailson vai respondendo aqui, a gente vai comentando e eu vou lendo. E lembrando aqui que o programa tem vários apoiadores que viabilizam o programa. Daqui a pouco vou agradecer a todos eles. E lembrando também que o programa é cheio de novidades, cheio de surpresas. No final a gente vai ter aqui. Irailson, vamos começar a entrevista? Não, bate-papo. Que aqui é bate-papo. Um monte de perguntas para lhe fazer. Mas uma curiosidade, você é de um Marizal. Isso você mesmo. é filho de agricultores, é isso mesmo? Isso mesmo. A primeira pergunta, que é uma tradição do programa. Como é que foi sua infância, Irailson? Como é que foi? Como é que era o Irailson criança, indo para a adolescência? Como é que começou tudo? Bom, minha infância, Cefas Carvalho, como você já citou, eu sou de um Marizal. Precisamente, eu morei desde o meu nascimento, praticamente até os 18 anos de idade, numa comunidade rural, no município de Marizal, chamada Murici, um sítio Murici, né? Que é muito comum a gente falar de sítio, não comunidade. Então, minha infância praticamente toda foi no sítio. Né? E aí passei por esse processo de adolescência também no sítio. Né? Então, assim, de uma família de agricultores, no qual a minha família, o patriarca da família, que era o nosso avô, Sebastião Batista, né? Ou seja, vivia todos em prol, né, da colheita, em prol da agricultura familiar e da pecuária. Né? Então, 9 filhos também, né, da nossa família, do meu avô. 9 filhos do seu avô, incluindo o seu pai. Incluindo a minha mãe. Ah, sua mãe, desculpa. Tá. A mãe materna. Então, e na minha casa, né, meu pai e minha mãe eram 5 filhos. Contando com você. 5 filhos. Sim. Contando comigo, 4 homens e uma mulher. Sim. Nossa. Então, assim, a minha infância é essa, no sítio, na agricultura, na pecuária, cuidando do gado. Então, aquela infância mesmo de interior, aquela infância mesmo de quem mora numa comunidade rural, raiz, né? Na realidade. Irailson, e como é que você, digamos assim, não vou dizer saiu disso, mas como é que o mundo ficou maior para você? A partir de que momento? O que aconteceu? Como é que era a sua relação com a escola, com informações para além daquele universo? Pronto, como eu já citei, até a minha 4ª série, né, primária, eu estudei numa escola na própria comunidade rural, lá no Murici, aquela escola comunitária. E posteriormente a isso, comecei a estudar já na escola na cidade, né, onde nós naquela época utilizávamos ainda o pau de arara. Nossa. O conhecido pau de arara. Pau de arara. Isso aí, essa é a história real. Né? E lá em meados já de 98 foi quando a minha família, meu pai e minha mãe, passamos a residir na cidade. Na cidade de Marizal. Na cidade de Marizal. Saiu da zona rural e foi para a urbana. Foi para a zona urbana. Então fiquei pouco tempo na cidade, de Marizal. E já em meados ali de 2000 e 2002 foi quando eu, já jovem, querendo ganhar o mundo, passei a pensar que tinha que sair, tinha que buscar outros objetivos na vida. Foi quando eu faço uma transição
e vinha inicialmente a passeio na cidade de Parnamirim, onde já tinha uns tios meus que moravam. E nesse período, ou seja, ainda era muito difícil, a realidade econômica, social do nosso país, eu passei a residir no município de Parnamirim aqui, já na Grande Natal. Com os tios, com a família. Com a família. Por que Parnamirim por causa dos tios? Porque o Marizal é a região oeste, é mais perto de Mossoró. Exato. Você chegou aí para Mossoró, você tinha alguma possibilidade para Mossoró ou foi direto para Parnamirim? Não, já foi direto para Parnamirim porque já tinha 3 tios meus que tinham vindo para cá, para Parnamirim. E aí, como eu falei, eu passei durante esse período na cidade de 98 até 2001, quase no início de 2002, eu passei a trabalhar numa oficina na cidade, nesse período. Então, fiquei um período de 3 anos ainda trabalhando numa oficina, onde entrou na veia a questão, né, da visão metalúrgica, da visão operária. Vem desse período que eu passei a morar na cidade e passei esses 3 anos trabalhando numa oficina local, na cidade. E aí passou por um processo ali de estagnação econômica. Nós trabalhávamos numa oficina que fazia instalação de gás natural, na época. Então, afracou bastante as demandas. E aí, nesse momento, eu procurei, né, via passeio para Parnamirim, tinha esses meus tios lá aqui já. E aí, grandes centros, já mais industrializados, já mais com maiores possibilidades. Então, essa foi a minha transição da cidade de Marizal para Parnamirim. Qual bairro de Parnamirim, Railson? Eu morava ali no bairro que é Parque de Exposições. Sim, isso. Que fica logo atrás. Tipo Jockey Club, Parque de Exposições. Exatamente, bem vizinho ali. Vida Nova. Vida Nova. E, ou seja, esse período eu fiquei morando ali por quase 20 anos. Nossa. Hoje eu resido em Natal. Então, nossa. Aí como é que foi quando você chegou a Parnamirim, como é que foi a vida a partir daí? Que aí já era juventude, né? Já não era infância. Já era. Aí como é que foi? Você querendo ampliar os horizontes, estando numa cidade colada com Natal, Parnamirim é conurbada, né? Em poucos minutos você chega. Aí como é que foi o andamento a partir daí, Railson? Pronto, inicialmente você chega, você vai se estabelecendo na cidade, né? Vai conhecendo, vai tendo as indicações. Eu comecei a trabalhar numa fábrica, na época de papel, mas na oficina, que era até uma Impasa que fica ali na BR. Isso. Né? Então eu trabalhei naquela empresa, mais voltado para a área de oficina lá. E aí fiquei por 3 anos trabalhando nessa empresa. Foi quando eu saí da empresa, já em 2005, e aí entrei em 2006 no ramo metalúrgico, propriamente, porque a empresa em que pese eu trabalhasse na área de oficina, a empresa em si não era uma empresa metalúrgica. Entendi. Então, em 2006, eu adentro na categoria metalúrgica e aí começa esse processo de trajetória política no meio sindical. E aí começou da seguinte forma. Lá em 2006 ainda, essa empresa ela tinha muito problema de respeitar os direitos dos trabalhadores. Pode dizer qual é a empresa ou não? É, Era Brasinox, era? não era Brasinox não, porque a Brasinox, quando eu cheguei, já praticamente... Brasinox, o jornal que eu trabalhava, o Potiguar Notícias, fez uma matéria sobre os abusos da Brasinox. Exato. Fez uma matéria de 3 páginas, 4 páginas. Foi... E a Brasinox tem toda uma história com o nosso sindicato dos metalúrgicos, porque o sindicato dos metalúrgicos de Natal e região, ele surge justamente a partir da Brasinox. Olha aí. Entendeu? É tanto, nós temos diversos companheiros que são fundadores, inclusive nós temos um companheiro que foi liderança sindical, que reside em Parnamirim, que é Manuel Gaudêncio, que até então é candidato a vereador do município de Parnamirim hoje, nessas eleições de 2024, e é o fundador um dos fundadores do nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Natal e região. Então, tem toda uma história, o Sindicato dos Metalúrgicos de Natal com a Brasinox, porque à época surgiu uma associação, não era nem sindicato, surgiu como uma associação e posteriormente veio a se constituir o Sindicato dos Metalúrgicos de Natal e região. Perfeito. Aí você estava falando, eu interrompi, desculpa, falando da Brasinox, mas não era a Brasinox, era outra empresa que você trabalhava, essa outra que empresa tinha problemas de desrespeito aos direitos dos trabalhadores, é isso? Exatamente. Essa empresa ela desrespeitava, descumpria direitos dos trabalhadores. E aí, ou seja, nós começamos um processo de organização interna dos trabalhadores, né, discordando e reivindicando. Foi quando nós chegamos até a direção do Sindicato dos Metalúrgicos, né, denunciando os fatos que lá aconteciam. Descumprimento, por exemplo, de vale transporte e outras questões, que é, uma vez
é um direito constituído aos trabalhadores, né? Então a empresa só negava esses direitos básicos e nós começamos a se organizar para reivindicar esses direitos. Né? E assim começou o nosso processo de interação com a instituição, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. E nesse processo, em 2007, veio o processo eleitoral do sindicato. Foi quando essa interação que já acontecia, os diretores, quem estava à frente da instituição, disse, nós precisamos ter diretores sindicais aqui nessa empresa. Nós precisamos que vocês venham compor a direção do sindicato. Foi quando ocorreu, né, de eu ser abordado pelos trabalhadores, diante do fato de que eu sempre buscava esclarecer alguns direitos, porque eu tinha essa compreensão já, né, de que os nossos direitos estavam sendo sonegados, e aí iniciei esse processo. Eles me convidam a fazer parte da direção. Eu inicialmente disse que ia pensar, mas fui convencido pelos meus colegas, né, que era necessário nós termos representantes nossos ali da empresa na direção do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí iniciei a trajetória. Passei a fazer parte, juntamente com outro colega, outro companheiro, o seu Reginaldo, que inclusive, um senhor de idade, disse, e reafirmou lá que só iria compor se eu fosse, né? E aí ele me impulsionou também a aceitar esse convite para fazer parte da direção do Sindicato dos Metalúrgicos. À época eu acho que eu daria com 23 ou 24 anos de idade. Muito novo, inclusive. Exato. E aí adentrei na direção e começou a nossa trajetória, a minha trajetória. Começamos a reivindicar e melhorar as condições de trabalho na empresa, melhorar as questões salariais na empresa. Nós fazíamos nossa pauta e apresentava a empresa. Fazia aquele processo de organização que é necessário no local de trabalho, diante do desrespeito aos trabalhadores. Então, esse foi o início da minha trajetória no movimento sindical. Bacana. Irailson, uma curiosidade. Você era muito novo nisso. E o seu processo, você falou que era filho de agricultores, nascido em Marizal, criado lá. Nesse processo, para a gente conseguir também entender melhor, você tinha acesso à leitura, você lia, o que é que você lia? Você falou metalúrgico, Lula, presidente Lula, pelo terceiro mandato, é metalúrgico, foi metalúrgico, né? É metalúrgico de profissão. Como é que era a sua informação das coisas, o que é que você lia, o que é que você tinha acesso e como é que você buscava esse conhecimento, essas informações? Pronto, quando eu cheguei na direção do Sindicato dos Metalúrgicos, foi que eu me vi em um universo de compreensão, porque assim, ao contrário de que algumas pessoas pensam, o movimento sindical, ele exige muito daquele dirigente sindical que quer, de fato, ser um representante da categoria. Então, eu passei a entender que, para mim, de alguma forma, evoluir dentro da estrutura sindical, dentro do movimento sindical, eu tinha que estudar, sobretudo, a questão relacionada aos direitos dos trabalhadores e estudar para me aprimorar, para ser um representante de fato dentro do conceito que nós entendíamos que é o correto, que é o certo. E aí inicia um processo de formação. As pessoas acham que não tem, por exemplo, a CUT. Né? Nós temos uma escola de formação, que nós chamamos de Escola Nordeste de Formação Marise Paiva, que inclusive dá o nome da origem, uma professora aqui do estado do Rio Grande do Norte, Marise Paiva, uma educadora popular também. Então leva o nome dessa Escola Nordeste, leva o nome dela, e que a sede é em Recife, e que essa escola organiza um processo formativo das lideranças sindicais, do movimento sindical, em 9 estados do Nordeste. Desde o Maranhão, do Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia. Então essa escola de formação ela tem, né, esse processo formativo que tem grade curricular. Você inicia, por exemplo, eu iniciei na juventude. Eu iniciei no processo formativo da juventude. Depois fui para uma outra turma chamada ORCB, que é a Organização e Representação Sindical de Base. Depois você vai para um outro curso específico que é FFI, que é Formação de Formadores Iniciais. Ou seja, tem toda uma grade curricular e eu tive o privilégio de passar por todas as turmas de formação. INCC, que é formação de... INCC significa um curso específico sobre negociação e contratação coletiva, porque se nós somos dirigentes sindical, nós negociamos com o setor patronal, nós precisamos minimamente ter uma base, né, de conhecimento para nós podermos ter, até mesmo desde a postura, como se portar numa mesa de negociação com o outro lado, com a outra bancada.
Então, o movimento sindical ele é muito dinâmico e ele é uma escola. Eu costumo dizer que o que o movimento sindical, né, me ofereceu de conhecimento, eu diria que poucas faculdades conseguem oferecer. Muito bom. Porque você imagina aí a liderança que é Lula, mas Lula é uma liderança porque ele também teve essa escola. Sim, exatamente, Né? sim. A exemplo também, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, né, de extensão universitária. Eu fiz um curso em 2012 sobre a economia do trabalho e sindicalismo, que as principais lideranças aí do país fizeram. Dilma Rousseff, Lula e outras figuras passaram por esse mesmo processo de formação desse curso, que é sobre a economia do trabalho e sindicalismo. Então, era um curso de extensão universitária, onde eu passava 10 dias lá na Unicamp, em Campinas, passava mais ou menos 15 dias aqui em Natal, tinha que voltar. Foi o ano inteiro, foi 10 módulos. Então, assim, é um curso que nós estamos ali, naquele momento, com os principais economistas e sociólogos do país. Sim. Então, não é qualquer espaço de formação. Informações, né? Exatamente. E com um universo de diversos companheiros e companheiras do Brasil inteiro, de diversas categorias, de metalúrgico, químico, têxtil e diversas outras categorias. Então, nos dá uma condição de compreender o universo da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, por melhores condições salariais. Perfeito. E Nelson, você falou muito em Lula agora. Eu lembro, mas eu não lembro quem, mas eu lembro que respondendo a uma questão sobre que Lula não tinha conhecimento acadêmico, não tinha conhecimento formal, um jornalista, até o final do programa eu lembro, disse assim: Lula, na verdade, conversa com quem escreve os livros acadêmicos. Florestan Fernandes, Frei Beto, né, vários economistas. Você passou por isso? De repente, você muito novo, ter contato, conversar com pessoas que outras pessoas só tinham acesso lendo. Por exemplo, políticos de esquerda, aqui do norte, de outros. Teve isso, Ileuson? Algumas referências, né? Sempre nós tivemos contato desde o companheiro Lula. Sim. Por exemplo, eu sou metalúrgico e nós temos a nossa Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que é a CNM-CUT, que é a confederação que é uma instância superior, que organiza os metalúrgicos no Brasil inteiro, por uma política industrial e tal. E Lula era um dos que participava diretamente das nossas reuniões diretivas, que ia dar palestra para nós. Isso. Principalmente no período que ele sai da presidência, lá em 2014, aquele período de 2014 até 2016 ali, praticamente toda a reunião do Conselho Diretivo da CNM, Lula estava lá. Então Lula dava palestra lá? Ao ponto de que a nossa confederação ela tem um auditório e tem um estacionamento. E nos dias de grandes reuniões assim, o estacionamento transformava-se num buffet. Nossa. E Lula almoçava conosco lá. Eu não sabia disso, Nelson. Exatamente. Eu não sabia. O Lula almoçava conosco lá e interagia o dia todo conosco. Eu me lembro de uma cena que, e lá, se eu não me engano, foi em 2016, ou foi em 2018, que foi o processo do falecimento de Marisa Letícia. Sim. Naquele dia especificamente, o Lula passou o dia praticamente inteiro conosco. Nossa. Quando foi mais ou menos umas 15 horas, nós tínhamos terminado de almoçar. Lá. E eu estava lá. E eu me lembro da cena porque ele recebeu uma ligação e rapidamente ele ficou apressado, os seguranças, ele saiu. E eu estava no aeroporto, já para embarcar para Natal, uma companheira minha aqui do sindicato liga para mim, Cira, isso é verdade que Marisa Letícia teve um processo de... Eu disse, não, o Lula estava... Aí eu me associei, por isso que ele saiu às pressas. Sim. Quando eu chego em Natal, logo depois tomamos o conhecimento que ela veio a óbito. Nossa. Então naquele dia, que foi um dia trágico, eu me encontrava e Lula se encontrava conosco naquela reunião, naquele momento ali. Nossa. Então, além de Lula, genuíno, sempre esteve conosco lá, um quadro político, um pensador político, que foi muito criminalizado e marginalizado, né, nesse processo que nós acompanhamos todo, né, dessa tentativa de tomada do poder, né, criminalizou muitas figuras, muitos quadros políticos, intelectuais e pessoas que contribuíram muito para reafirmar o processo democrático do nosso país. Então, Lula, o genuíno, o próprio José Disseu, esteve diversas vezes conosco, Paulo Vanucci e outras referências, Márcio Postman, né? Então, muitos acadêmicos Márcio Postman que está no IBGE hoje, né? Exatamente. Enfim, reconheceram. Muitos acadêmicos, né, lá conosco. Que bacana. Porque para que nós possamos ter, né, esse conhecimento, essa base de conhecimento,
obviamente que nós temos que ter companheiros que possam contribuir a essas reflexões acadêmicas para que nós possamos organizar a nossa forma de fazer a luta e a organização sindical. Então não é à toa que o movimento sindical, eu costumo dizer que é uma faculdade, entendeu? Que tem uma dimensão que vai para além daquilo que nós imaginamos. Então é isso, o mundo sindical vai para além. Nós temos escola de formação, nós temos processos formativos que nos colocam na condição de fato, sermos representantes das categorias e representantes da classe trabalhadora. Muito bom saber isso, muita informação que eu não sabia. E já tem pergunta aqui. Carlos Lima, boa noite. Boa noite, Carlos. Bem-vindo aqui, continua aqui com a gente, velho Carlos Lima. E Diane França, que está aqui no Bardalos. Boa noite. A luta da classe trabalhadora organizada. Isso, vamos falar bastante sobre luta da classe trabalhadora. E não é isso, muita história bacana aí, a gente vai voltar para a história da questão de sindical, vai ter muita conversa sobre sindical, mas para continuar a linha temporal. Aí você é dos sindicatos metalúrgicos, muito rapidamente você alçou voo e foi para a CUT. Pronto, como é que foi esse processo? Vamos concluir a trajetória. Isso, exatamente. Eu quis adiantar a linha temporal, mas calma. Pronto, eu tinha entrado na direção. Isso. Já em 2009, já com 2 anos na direção, um companheiro que era o tesoureiro da instituição, ele por algumas razões pessoais, ele pediu para se afastar. E aí, numa reunião nossa, porque tudo é decidido coletivamente, foi quando, para minha surpresa, eu era o mais jovem, foi discutido quem seria o substituto, assumir a tesouraria do sindicato. Sim. E eu fui indicado por um senhor de idade, foi o primeiro que defendeu o meu nome, dizendo assim, eu defendo o nome desse garoto, ele tem futuro, ele é muito disciplinado, ele é inteligente. Aí defendeu o meu nome. Foi surpresa porque num colegiado de 24 diretores, eu fui a pessoa apontada por ele. Seu Marcos, que era um trabalhador de uma retífica, né, defendeu o meu nome. E aí a galera veio junto e defendeu o meu nome. Eu pedi um tempo, porque o jovem ainda não tinha dimensão do que seria assumir, né, um espaço tão importante, que é tocar as finanças de um sindicato. Sim. Mesmo assim eu pensei e depois eu aceitei o convite. E ali eu fiquei, né, por 2 gestões, concluí essa gestão em andamento, fui para a reeleição, assumindo a Secretaria de Administração e Finanças do sindicato. Sim. E durante esse período, a trajetória era isso, fazendo curso de formação e tal. E fiquei 2 mandatos. Em 2014 eu já fui eleito presidente do sindicato, que fiquei o primeiro mandato até 2017. E em 2017 eu fui reeleito para até o quadriênio até 2021. Nesse período todo, nesse período aí, foi quando surge a questão da CUT. E aí veio um congresso lá em 2019, onde um grupo interno da CUT já defendia o meu nome para a presidência da CUT. E aí naquele congresso a gente acabou fazendo uma composição e eu assumi a Secretaria de Administração e Finanças da CUT. Sim. Em 2019. E fiquei um mandato em 2019 até 2023 na Secretaria de Administração e Finanças. E aí já em 2023, no congresso agora de 2023 passado, se não me engano foi no mês de agosto, se eu não estou enganado, eu fui eleito presidente da instituição. Com um histórico que em 2014, quando eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu participava de algumas reuniões nacionais e quando eu chegava nos espaços que eu me apresentava e que dizia que era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Natal, todo mundo ficava surpreso, porque eu com 31 anos de idade, para muitas pessoas era uma surpresa, cara tão jovem assumindo um espaço de poder, um espaço, né, tão importante, digamos assim. Mas é justamente isso, a gente tem que falar também sobre, né, esse processo de transição geracional. Isso, que é um ótimo assunto. Né? Porque não dá para nós entendermos que o movimento sindical, por ser movimento sindical, nós só tenhamos que ter pessoas a partir dos 60, 70 anos de idade assumindo espaço de poder. Eu acho que nós estamos num processo de evolução e que os jovens já vêm demonstrando que têm responsabilidade, que têm compromisso com a luta e compromisso com a democracia, compromisso com aquilo que nós se propomos a fazer a luta e a organização. Perfeito. E não é isso. E sobre você ser eleito presidente da CUT, você, se eu não me engano, foi o presidente mais jovem da CUT também eleito. Também. Fala sobre esse processo de ser eleito presidente da CUT, jovem, e de repente você vê o que a CUT significava, inclusive nacionalmente.
né? Que a CUT tem uma história em relação à democracia brasileira. Lógico. E à defesa dos direitos dos trabalhadores. Aí como é que foi esse processo? Não, o processo é como eu estou falando, é um processo que foi construído coletivamente a partir de pensamentos internos de que nós teríamos que ter, né, a volta, digamos assim, de um presidente da instituição do setor privado, porque nós vimos de um processo de pessoas que estavam à frente da instituição, né, que representava o segmento rural, que representava o segmento do serviço público, tanto que a minha companheira Eliane Bandeira, que hoje é a secretária-geral, ficou 2 mandatos, né, à frente da instituição. Ela é professora aqui do Estado, né, da base do Sinter, né, então veio se somando esse pensamento de que era hora de voltarmos a ter a presidência da CUT Rio Grande do Norte, não um presidente do ramo do setor, que nós chamamos do setor privado do Estado. Então, foi essa construção que foi se dando. Eu me propus, me coloquei à disposição quando eu fui convocado pelos meus companheiros, coloquei o nome à disposição e aí foi um processo. Obviamente que não foi um processo, digamos assim, que nós construímos um processo de consenso de chapa única, teve disputa no Congresso. Bateu chapa, então? Acabou batendo chapa, né? Tentamos construir essa unidade, não foi possível. Teve um outro companheiro que eu respeito muito, que é o companheiro Nogueira, que também faz parte de outro sindicato do setor privado dos textos, e a gente acabou fazendo um processo de disputa, onde a chapa no qual nós estávamos compondo, né, obteve 197 votos, e a chapa que o companheiro compôs foi 81 votos. Então, assim, foi maioria, então. Foi democraticamente, o processo democrático é esse interno, né? Opa. Você tenta construir. Um queijinho aqui, Nelson. Você tenta construir na perspectiva, né, de ter uma unidade, e quando não se tem, a gente vai democraticamente, quem decide é o voto. Sim. Então nós submetemos a um processo democrático, né, que foi através do voto, mas tranquilo, passou o processo, agora é organizar o movimento sindical, que nós estamos num processo de reorganização diante do processo anterior, que foi um processo que eu diria foi muito danoso aos trabalhadores. Essa era a próxima pergunta. Irenso, você pegou... Obrigado, querida. Você pegou o movimento sindical, você pegou a CUT, no momento que o Brasil vivia o pós-golpe contra Dilma Rousseff, a desgestão Temer, né, do desgoverno Temer, Exato. E os sindicatos foram desmontados. Houve uma tentativa, a meu ver, deliberada, mas você vai confirmar mais isso, de desmantê-lo, desmonte dos sindicatos. Como é que foi lidar com o movimento sindical nesse período? Incluindo aí o período Bolsonaro, evidentemente. Lógico. Como é que foi, Laílson? Não foi um momento fácil, né? Porque quando nós vamos analisar todo esse processo que nós passamos, a gente tem que ver um pouco do que aonde nós estávamos, né? Sim. Nós estávamos num momento, economicamente, no nosso país, um momento favorável, onde nós vimos que nos últimos processos eleitorais disputava, digamos assim, 2 grupos políticos, né? O PT polarizando ali com o PSDB, vamos dizer, os tucanos e o PT, né? Passou aquele processo e aí vem o processo de golpe, que foi muito danoso. E é danoso, quando eu falo foi danoso para os trabalhadores. Houve um processo de desmonte da indústria nacional, houve um momento, na nossa concepção, de sabotagem da economia, que culminou com o impeachment de Dilma. Que o impeachment de Dilma, na nossa avaliação, foi um processo pensado, deliberado, a partir da tentativa de tomada de poder. Como eu não consigo tomar o poder a partir do processo democrático, popular, que é através do voto, eles resolveram simplesmente, na nossa concepção, tomar através de um golpe parlamentar. Construíram a narrativa e aí um processo de estagnação, a sociedade acabou embarcando, né, nisso, porque imagina aí, você tem a sua vida estável ali, até ali a vida estável do brasileiro estava, e o país entrar numa onda, né, de estagnação econômica, recessão econômica, isso impacta socialmente, as pessoas perdendo o emprego e tal. Então as pessoas queriam mudanças, né? E aí veio aquele processo de impeachment, onde nós sabemos que tem atores por trás, e posteriormente ao impeachment veio o que nós chamamos do golpe. E o golpe combinou com o Temer assumindo o poder. Sim. Logo após Temer assumir o poder, ele começa a implementar uma agenda no país, que foi uma agenda
neoliberal que começou a alterar, aí veio a reforma trabalhista, né? Porque a reforma trabalhista não foi do Bolsonaro, a reforma trabalhista não foi no governo Temer. Exatamente. Né? E só que todos comungam da mesma ideia. O próprio Bolsonaro falava isso, né? Que ou o trabalhador tem que optar, ou trabalho ou direito, ou emprego ou direito. Ou seja, não é assim que se funciona, não é assim que é uma nós visão entendemos. neoliberal, Exatamente. é uma visão da elite, é uma visão da Faria Lima, né? E aí implementou a reforma trabalhista com um foco principal. A espinha dorsal, na nossa avaliação, do movimento social no Brasil, quando a gente fala de movimento social organizado, é o movimento sindical, que dá sustentação a todos os outros movimentos sociais. Você pode avaliar, o movimento sindical sempre foi esse parceiro dos movimentos sociais, né? E aí, na hora que eu consigo implementar esse processo de reforma trabalhista, além de eu atacar diretamente os direitos dos trabalhadores, ela veio com foco, que era tirar a força dos trabalhadores. E tirar a força dos trabalhadores é você simplesmente sufocar as instituições. Aí mexeu na questão da fonte de receita dos sindicatos, né? Quando você tira recursos da instituição, você fragiliza o processo de organização da luta dos trabalhadores. E aí é muito contraditório quando a gente fala isso, porque a gente vê algumas pessoas questionando o fato do financiamento dos trabalhadores, dos sindicatos, mas ninguém questiona, por exemplo, o financiamento, né, do sistema empresarial. Se nós temos aqui algumas federações constituídas, aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é a FIERN, Federação da Indústria, que representa os interesses dos empresários, e nós, trabalhadores, nós entendemos que eles têm que sim ter o instrumento deles, têm que ter a forma de organização deles e reivindicar o direito deles junto aos governos por uma menor taxa de juros, uma menor taxa disso. A gente entende que isso é louvável. A gente entende válido, que isso é do válido, jogo, é da democracia. Mas também não pode simplesmente querer impedir que os trabalhadores tenham a sua forma de organização, sim, que tenham a sua forma de financiamento. E aí se questiona muito essa forma de financiamento sindical dos trabalhadores, mas ninguém questiona, por exemplo, que os empresários são financiados. O setor empresarial é financiado, as estruturas empresariais são financiadas. Então, assim, você criminaliza os trabalhadores por ter um processo de fortalecimento da organização sindical através do financiamento dos trabalhadores. E aí é importante a gente tocar num ponto que é, o sindicato faz o quê? Negocia em favor do trabalhador. Né? Todo sindicato tem lá o seu período de data base, que é o mês de negociação coletiva. Quando eu falo isso, eu estou falando do setor privado, do setor público, né? É um debate nacional pelo direito de ter realmente o direito de negociação coletiva, e nós defendemos, entendemos que é justo, mas no setor privado, todo sindicato tem a data base, mês de negociação coletiva. Nós, Metalúrgicos, por exemplo, no nosso mês aqui de negociação coletiva, agora é setembro. Ontem mesmo nós estávamos reunidos com a bancada patronal discutindo um processo de negociação coletiva para renovação da convenção coletiva. Sim. E quando a gente fala de convenção coletiva, nós estamos falando somente do reajuste. Nós estamos falando de cláusulas sociais. Por exemplo, quando a gente fala de cláusulas sociais, é válido ou não quando nós pensamos de que o trabalhador tem um direito de ter ausências legais ao trabalho em casos específicos? Por exemplo, faleceu o pai ou a mãe de um trabalhador. É justo o trabalhador ter que estar no local de trabalho? Não. Não, claro. Então, é justo que o sindicato garanta ali uma cláusula que dê a ele uma que nós chamamos de ausências legais. Sim. E o sindicato tem que garantir na convenção coletiva, seja 1 ou 2 dias ou 3 dias de ausências, no caso de falecimento do pai, da mãe, de filho, esposa. Sim. Então, sim, a gente fala de algumas questões, por exemplo, debater na convenção coletiva cláusulas referentes a assédio sexual e assédio moral, isso é um dever do sindicato e é um dever também do setor patronal, né, prezar por esse direito e zelar por isso. Então, nós estamos falando que o sindicato negocia para além dessas questões especificamente de... Aqui na produção, uma pergunta que vai ter aqui no programa. O sindicato negocia especificamente essas questões sociais. Assédio moral, assédio sexual e outras coisas. Estou dando exemplos específicos que o sindicato tem que ter esse cuidado, sim, de acordo com o que está acontecendo no mundo do trabalho, pautar nas negociações. Porque são pautas importantes. Assédio moral e sexual são coisas importantes. Exatamente. Eu estou dando exemplos que o sindicato vai para além de discutir só a questão salarial. A questão salarial e a questão do ambiente de trabalho é um dever da instituição, mas tem outras questões que as pessoas desconhecem que o sindicato pauta ali, que o sindicato conquista, né, esses casos especificamente,
esse direito a esses trabalhadores. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas eu estou vendo que tem pergunta aqui. Já tem pergunta aqui também no Bardalos. Sérgio Guedes Damasceno, futuro representante da classe trabalhadora na Assembleia. Aí já estão lançando sua candidatura. Esse cara vai longe, é nosso representante. Valeu, Sérgio. Continua acompanhando aqui. Nossa assistente de produção, Natália Chagas, uma pergunta. Depois da pergunta da Natália, eu vou fazer a minha, que já estava aqui com essa sua pergunta. Gostaria de ouvir sobre a dificuldade de adesão de jovens ao movimento sindical. Isso existe? Se existe, qual a solução? Qual a solução? É uma solução que nós temos que pensar. Por exemplo, eu estou dando um exemplo claro que eu entrei no movimento sindical jovem, né, comecei a compreender a necessidade de fazer a luta conjunta dos trabalhadores, de defender os interesses coletivos, porque o sindicato defende o interesse coletivo, não o interesse individual. Né? Para nós também atrairmos o jovem a esse mundo, a esse espaço nosso, na nossa compreensão, as estruturas sindicais também têm que fazer com que esse espaço seja um espaço que o jovem se veja representado. Do exemplo, quando eu vim para a direção do Sindicato Metalúrgico, nós íamos para alguns espaços, alguns congressos, algumas conferências, e as pessoas às vezes diziam, os que estavam lá há mais tempo, diziam assim, vocês não podem isso, vocês não podem, tal hora vocês têm que dormir. Não, você tem que dar a responsabilidade do jovem. Olha, amanhã, encerramos agora. O jovem tem todo o direito de ir tomar uma, de ir tal, mas tem que dar a ele a responsabilidade que amanhã iniciamos 8h30, 9 horas. Então você tem que fazer com que o jovem seja responsável, né, sobre isso, senão você tolir o jovem, porque se você fizer dessa forma, o jovem vai ver que aquilo não é espaço para ele, não é espaço que atrai ele, entende? Então você tem que tornar o espaço atrativo, e aí pensar outras formas de como atrair esse jovem para o movimento sindical, porque esse jovem, ele tem que compreender que ele é o trabalhador, que muitas vezes está lá explorado. A exemplo, hoje nós temos diversos jovens um processo de precarização das condições de trabalho, e a gente vê isso presente na nossa cidade aqui como Natal hoje, que está hoje totalmente aí na uberização da vida. Seja o Uber moto, seja o Uber 4 rodas, que é de passageiros. Então nós temos um mercado de trabalho totalmente desregulado hoje, que é esses trabalhadores que prestam serviço hoje, né, nesse serviço especificamente, e quando a gente vê hoje, a maioria são jovens, desprotegidos, estão trabalhando de forma precarizada, não tem proteção nenhuma esse trabalho executado hoje por eles, e nós temos que fazer com que esse jovem compreenda que se ele quer um ambiente de trabalho, se ele quer conquistar direitos, ter ali uma proteção, ele vai ter que compreender que ele tem que se organizar. E a forma de se organizar é através das instituições, seja ele sindicato, associações, para que nós possamos fazer com que tenhamos, né, um ambiente de trabalho, nesse caso especificamente, né, um mercado de trabalho regulado, um mercado de trabalho que garanta proteção a esses trabalhadores. Estou dando um exemplo. E aí o jovem ele tem que começar a compreender a necessidade de vir. Agora nós temos que ter uma linguagem para o jovem. Porque se nós continuarmos com as nossas estruturas sindicais, né, envelhecidas, sem ter uma linguagem para atrair esse jovem, nós não vamos conseguir fazer com que esse jovem se sinta atraído, né, a fazer parte de um movimento que é extremamente importante para ele. Então é buscar ver como é que nós mudamos a nossa linguagem, de interagir com esse jovem, como é que nós podemos promover algumas coisas que atraem esse jovem, como o Festival da Juventude, que a gente está até pensando em construir aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos, a CUT tem diversas secretarias. Secretaria de Juventude, Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Saúde do Trabalhador, diversas secretarias. Então, assim, hoje nós precisamos entrar num processo de reorganização do movimento sindical diante da fragilidade que o movimento sindical passou a ter após a reforma trabalhista, que trouxe uma fragilidade na proteção ao direito dos trabalhadores e trouxe uma fragilidade porque as estruturas sindicais passaram a ter menos recurso para poder desenvolver a política. Se você tem recurso, você vai desenvolver a política melhor. Sim. Você vai pensar, por exemplo, no Festival da Juventude, a exemplo que nós tivemos no ano passado aqui no estado do Rio Grande do Norte, o Festival do MST, entendeu? Que são coisas que você consegue atrair esse jovem a participar e compreender que o universo sindical é um universo coletivo e que ele tem que fazer parte. Ele tem que construir esse movimento
para assim ele representar os interesses dele propriamente. Perfeito, ótima resposta à pergunta da Natália Chagas. Ireus, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Por que existe, eu sei que existe uma questão de narrativa, uma questão de fake news. Como jornalista eu analiso isso, eu acho uma coisa inevitável dos dias atuais. Mas eu lhe pergunto, como é que vocês sindicalistas veem essa questão de uma parte da sociedade, ainda que sendo da classe trabalhadora ou até em posição de vulnerabilidade, ela tem um preconceito contra os sindicatos? Ela sempre acha que o sindicato está tirando dinheiro, ela sempre acha que o sindicato, quando ela não tem nenhum elemento com isso. Na verdade, o elemento que ela teria e não raciocina é justamente o contrário, que os patrões e que a elite é que prejudicam ela. Mas uma parte da sociedade, a gente conversando com Uber, eu gosto muito de conversar, bato papo com Uber, eu bato papo em mercado público, a gente tem essa sensação. Então eu lhe pergunto, por que essa sensação, essa percepção de uma parte das pessoas e como resolver isso, Irailson? Bom, na nossa compreensão, isso não é de hoje, né? Se a gente for fazer uma avaliação, um estudo, uma avaliação de como o movimento sindical vem sendo tratado, desde o novo sindicalismo ali, que surge o novo sindicalismo com Lula e aquelas referências políticas sindicais ali no grande ABC, aquelas grandes greves ali em 1988, que deu origem a diversas greves. Então, assim, é o capital. A explicação é o capital. O capital detém os meios de comunicação em massa. Até então, assim, você tinha quais os meios de comunicação que faziam uma defesa do movimento sindical? Né? Qual é a grande corporação do meio de comunicação que faz alguma defesa desses trabalhos da organização sindical? Você não tem. Então, o capital sempre buscou criminalizar e marginalizar o movimento sindical, né? E dessa forma, a sociedade vai compreendendo e vai sendo, de alguma forma, cooptada por um pensamento, né, que não existe, que é o pensamento de que o sindicalismo é vagabundo, que o sindicalismo só tem pessoas que querem se apropriar do recurso. Aí o que nós colocamos é, como é que nós mantemos nossa residência? Como é que você mantém a sua casa? Não é trabalhando e ter um recurso para manter a sua casa? A estrutura sindical é do mesmo jeito. Se você vai para dentro de um sindicato, você encontra dentro do sindicato, o sindicato tem que ter um setor jurídico, o sindicato tem que ter toda uma estrutura, tem que ter sede própria, sim. Tem que ter veículo para que ele possa fazer um trabalho de fiscalização nos locais de trabalho. Como é que o dirigente sindical vai botar o carro dele para ele poder fazer o trabalho de fiscalização? O sindicato não tem que ter uma estrutura que possibilite ao dirigente sindical fazer esse trabalho de representação, de ir aos locais de trabalho, de receber as denúncias do trabalhador, de levar essas denúncias, seja ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho. Então, como é que se mantém toda essa estrutura? Porque, ao contrário de algumas pessoas pensam, o movimento sindical não tem financiamento de governo, não tem financiamento de nada. Quem financia a estrutura sindical são os trabalhadores. Se os trabalhadores não financiar a sua estrutura, significa dizer, e a pergunta é, quem iria financiar? Sim. Os patrões vão financiar a estrutura dos trabalhadores. Na hora que acontecer do patrão financiar a estrutura do trabalhador, significa dizer que esses trabalhadores não estão representando os trabalhadores lá na base. Entende? É o que nós chamamos de estar se pelegando, é o peleguismo. É os pelegos. Então, nós defendemos o quê? A autonomia e liberdade sindical, onde os trabalhadores que vão para uma assembleia, e na assembleia ele decide, né, sobre qual é a pauta, qual é a minuta que nós vamos apresentar ao setor patronal, nós também temos que discutir como é que nós mantemos a nossa estrutura. E a forma de manter a nossa estrutura é através do financiamento vindo dos trabalhadores. Sim. Exemplo, nós estamos numa mesa de negociação pautando lá, por exemplo, um reajuste de 8%, exemplo, estou dando um exemplo, de 8%. O patrão chega logo e diz, não, nós não temos condições, nós oferecemos aí simplesmente, né, abaixo da inflação. Sim. Se você tem um sindicato pelego, o sindicato vai simplesmente negociar ali. O sindicato atuante, eles não, nós não aceitamos, nós queremos o quê? A reposição da inflação, nós queremos essas cláusulas sociais, nós queremos ter um ganho real, porque de fato o que vai valorizar o salário do trabalhador é o ganho real, porque na medida que você tem uma reposição salarial da inflação, você empatou, você fez o quê? Você teve somente a reposição das percas que o nosso salário foi obtendo durante o ano. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente ter numa negociação coletiva, não somente a reposição da inflação, mas a gente atingir o que é chamado ganho real.
porque significa que com ganho real nós tivemos uma reposição da inflação e valorizamos o salário do trabalhador e da categoria. Perfeito. Estamos aqui com Irailson Nunes, presidente da CUT Rio Grande do Norte, no programa Conversa de Botequim, que é aberto. Você pode vir para o Bardalos aqui, já tem gente aqui, já tem gente chegando, pode fazer perguntas, tem mais perguntas chegando aqui. O programa tem produção de José Aglio e filmagem de José Aglio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas e o programa é interativo. Você pode fazer perguntas aqui para Irailson e vai chegar pergunta aqui. Mas deixa eu fazer a pergunta, Irailson. Essa questão do peleguismo é uma constante. Tem um filme clássico de Hollywood sobre isso, que é Sindicato de Ladrões, com Marlon Brando. Aí eu já entrevistei Júnior Rodoviário e Fernando Lucena sobre isso, sobre como lidar com o peleguismo. Eu pergunto para você, que é mais jovem em relação a eles, bem mais jovem, como lidar com o peleguismo? Como é que é lidar sabendo que um companheiro de classe, de categoria, assim, tipo o filme Eles Não Usam Black Tie, né, que é um filme brasileiro, que é sobre o peleguismo, que é o caso Alberto Richelli, que é o pelego. Como lidar com o peleguismo e como lidar com essa coisa? Porque também você não pode eliminar ele do sindicato nem da sua vida. Como lidar, Irailson? Olha, a questão do peleguismo, quando a gente coloca, são dirigentes sindicais que, na nossa concepção, não fazem o trabalho que deveria fazer, que é de representação dos trabalhadores. Como lidar? Na minha compreensão, a categoria em si, os trabalhadores da categoria, ele tem que identificar. Ele tem que começar a participar da vida do sindicato e compreender se de fato a diretoria do sindicato está representando ou não os interesses dos trabalhadores. Qual está sendo a forma de negociação coletiva? Qual o ganho que a categoria está tendo? E a própria categoria se organizar, porque o sindicato, a estrutura sindical é dos trabalhadores. Quem decide sobre a vida do sindicato é os trabalhadores. Se nós formos ver na história de Lula combateu o peleguismo dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Verdade. O cara era um pelego e o Lula combateu o peleguismo e assumiu a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, assim, nós estamos falando o quê? Em todo espaço e qualquer espaço, existem pessoas que trabalham seriamente e tem pessoas que trabalham de forma não sérias. Sim. Entendeu? Então, nesse caso especificamente, a categoria tem que participar da vida ativa do sindicato. Sim. Para que a categoria possa reivindicar, possa participar, possa propor. E assim, quem decide é a categoria. Quem decide não é a diretoria. Né? A diretoria que vai de encontro às decisões da categoria, né? A categoria pode se organizar e mudar a diretoria. Então, a forma de combater é participando, a forma de combater é construindo, né, o movimento sindical, é construindo a sua entidade sindical. É dessa forma que eu vejo, que eu entendo que deve acontecer. E aí, na medida que a categoria se organiza, ele vai buscar alternância de poder. Porque quem lá está, não está representando. Isso vale para o sindicato, mas isso vale para todas as esferas. Isso vale para um prefeito, isso vale para um vereador, que não tem uma boa representação da sociedade. Então, vale para a esfera no qual você está ali no espaço público, no espaço, né, de representação da sociedade e dos trabalhadores. Perfeito. Irailson, no atual momento político, que eu sei que todo sindicato é ligado à política, e você gosta de política, que eu sei, Também. que a gente estava conversando aqui. A gente vai falar mais sobre isso. Mas deixa eu lhe perguntar. Você é presidente da CUT, Rio Grande do Norte, num momento histórico exato de que a governadora do estado é do PT, é uma mulher progressista de esquerda, Fátima Bezerra, e o presidente é o já citado Lula, metalúrgico, com a sua profissão. Eu lhe pergunto, como você avalia a gestão estadual e a gestão federal, principalmente no tocante em relação ao seu sindicato, ao sindicato que você preside, e, de uma maneira macro, aos direitos dos trabalhadores? Pronto, vamos iniciar pela questão do meu sindicato de base, como nós vemos, né, o governo da professora Fátima, vou falar logo assim. Isso. Obviamente que eu costumo sempre dizer que o sindicato ele tem independência, ele é independente. Se você analisar historicamente, a CUT está lá, a CUT é independente de governo, de patrões e tal. É o que nós defendemos como princípio. Né? Agora, obviamente, nós temos que entender que quando nós se envolvemos diretamente e defendemos determinado candidato, nós não estamos defendendo o candidato propriamente, nós estamos defendendo o projeto político apresentado. Sim. As pessoas têm uma dificuldade de entender o que é defesa de um projeto e a defesa de uma pessoa. Isso. Então, você defende o projeto. Tem como nós defendermos determinados projetos políticos quando a gente não se vê representado? Então, em relação à Fátima Bezerra, nós entendemos e compreendemos
as circunstâncias no qual ela assumiu esse Estado. Dá um exemplo mesmo do serviço público do Estado do Rio Grande do Norte. Você acha que é qualquer coisa, por exemplo, você pegar um Estado do Rio Grande do Norte com 4 folhas de pagamento em atraso? Eu falo isso porque eu participei de movimentos no qual nós tivemos que fazer a defesa de polícia militar aqui no Estado do Rio Grande do Norte, fazendo manifestação. Nós fizemos, sabe o quê? Campanha de arrecadação de alimentos para policiais militares aqui no Estado do Rio Grande do Norte, que estava praticamente 4 meses sem salário. Sim. Então, assim, era uma situação muito delicada no Estado do Rio Grande do Norte. Então, reorganizar as finanças do Estado requer de qualquer governante numa condição dessa, muita habilidade e muito compromisso. Que a gente veio, conseguiu cumprir no primeiro mandato, muito bem, vem se organizando. Agora o Estado do Rio Grande do Norte é um Estado que enfrenta diversas dificuldades. Nós somos um Estado não industrializado, isso traz uma dificuldade enorme. Nós temos diversos outros estados que têm muito mais indústria do que o Estado do Rio Grande do Norte. Isso é um desafio para esse governo e é um desafio para qualquer governo que é industrializar o nosso Estado. Você vai em Pernambuco e é outro universo. E aí tem razões para isso, sim. A gente entende. Nós viemos ter agora, em 2018, nós viemos ter um aeroporto em condições adequadas para atender uma demanda, né? Nós somos um estado que nós não temos um porto adequado de cargas aqui no nosso estado. Isso traz toda uma dificuldade. Toda a nossa carga que nós temos aqui de produção no estado, ou vai para o PECEM, ou vai para a SUAP. Né? Então, assim, nós entendemos que tem gargalos aí no nosso estado. Nosso estado necessita de ter um porto em condições adequadas para escoar a nossa produção. Nós não podemos permanecer, digamos assim, refém dos estados vizinhos, como Pernambuco e o Ceará. O Rio Grande do Norte é um estado que tem um potencial econômico gigantesco, que tem que ter uma infraestrutura adequada para isso. Então, nós entendemos que existe uma certa dificuldade. Sim. Agora, como você equaciona isso, né, em um mandato? Então, nós temos essa expectativa de que o estado do Rio Grande do Norte consiga, de fato, implementar o chamado Porto Verde, que está sendo discutido. Agora, tem uma questão, nós precisamos estudar bem quais os impactos desse porto trará no aspecto ambiental, porque não basta somente pensar em trazer um investimento, um empreendimento, sem fazer uma análise mais precisa qual o impacto ambiental. A própria SUAP deu problemas ambientais em Pernambuco. Até hoje se discute isso lá em Pernambuco. Então são coisas muito delicadas que nós temos que entender e compreender, mas no aspecto geral nós entendemos que faz um governo equilibrado. Gostaríamos que fosse melhor quanto trabalhadores, mas nós entendemos que faz um governo equilibrado, faz um governo de forma responsável, né, tentando recuperar o estado do Rio Grande do Norte e colocar o Rio Grande do Norte num estágio, né, de um estado que consiga caminhar para esse desenvolvimento que tanto nós almejamos. Perfeito. E governo federal, governo Lula, que é metalúrgico, como a gente já falou. Governo Lula, da mesma forma, defendemos porque... né, é o programa, é o projeto que está em curso. Né? Mas analisar o que o governo Lula tem feito, né, em um ano, praticamente, e 7 meses, vamos colocar assim, a gente já vê, não precisa nós falarmos propriamente. Os dados econômicos, os dados estatísticos já mostram para nós. O ano passado, por exemplo, nós vimos que o Brasil, né, enquanto algumas agências colocavam que o Brasil poderia crescer chegando até 1%, nós crescemos quase 3% do PIB brasileiro. Né? O governo Lula, compreendendo a necessidade de fazer um processo de distribuição de renda, reorganizou os programas sociais, programa de distribuição de renda que impulsiona a economia. Não é com concentração de renda que nós vamos fazer com que nosso país volte a girar a nossa economia, é distribuindo renda que nós faremos com que a nossa economia volte a crescer. E os sinais são esses. Na hora que você começa a distribuir renda, mais pessoas consumindo, o mercado aquece, todo mundo começa a faturar e a gente está vendo isso nas estatísticas econômicas. Sim. Agora mesmo nós estamos com uma inflação sob controle, né, uma inflação que chega agora de 4,06%, né, o governo estipula suas metas. Isso para os trabalhadores não é ruim, não. Eu sempre dou exemplo quando eu vou dialogar com os trabalhadores. Quando a inflação está descontrolada, muitas vezes a gente consegue, por exemplo, ter uma reposição salarial de 10%. Mas a inflação, você tem uma reposição de 10%, a inflação está com 9,8%. Ou nós não tivemos praticamente ganho real nenhum.
Quando você tem uma inflação sob controle, que você consegue negociar, inflação 4, alguma coisa, você consegue negociar 5,5%, naquele ano os seus trabalhadores teve uma reposição e teve 1,5%, 1,3% de ganho real, valorizou o salário dele. E a inflação sob controle significa dizer, a gente vê o reflexo hoje, o preço da carne. O reflexo hoje em diversos alimentos, em diversos produtos. O óleo de comida, você chega lá e você vê como é que está o preço do óleo hoje. Então, assim, a gente vê que melhorou a economia, melhora os indicadores favoráveis aos trabalhadores e é, portanto, que a gente está vendo, por exemplo, a taxa de desemprego, que nós chegamos a uma taxa de desemprego quase 14%, a taxa de desemprego está hoje 6,9%. Nós estamos caminhando a exemplo que nós tivemos quando Dilma saiu do poder, nós estávamos quase com pleno emprego. Então nós estamos caminhando para voltar a ter, praticamente no nosso Brasil, esse processo de pleno emprego. Isso significa dizer o quê? São mais pessoas com poder de compra, mais pessoas consumindo e mais pessoas que vai aquecer a economia do nosso país. Ao ponto, os dados mostram também que as negociações coletivas dos sindicatos mostram que os sindicatos estão tendo agora, nesse processo de negociação, quase 80% dos sindicatos estão conseguindo ganho real nas negociações coletivas. Então, se você voltar anos atrás, você vê que isso não chegava a 20% dos trabalhadores que conseguia nas negociações coletivas ganho real. Isso significa dizer o quê? Existe uma base social de trabalhadores que está tendo uma valorização da sua massa salarial. Aliado a isso, você tem também uma política de valorização do salário mínimo, que é extremamente importante para impulsionar as outras categorias. As outras categorias até ganham. Então, quando você volta com uma política de valorização do salário mínimo, você está lá estabelecendo o quê? Inflação do período, mais o crescimento econômico do país. Eu falo isso porque eu acompanho algumas negociações já há um certo tempo, e eu me lembro que teve negociações no governo Lula ainda lá, até 2013 ali, onde o salário mínimo teve, exemplo, 12% de reajuste, porque era adicionado o PIB, mais inflação do período. As categorias dos outros setores não conseguiam acompanhar. Então você teve uma valorização do salário mínimo, tanto que se você analisar, você vê que o salário mínimo durante esse período teve 76% de evolução de ganho real. Sim. Isso valorizou bastante, não o necessário. Nós entendemos que o salário mínimo ele ainda é muito baixo, deveria ser muito melhor o percentual, mas a gente entende que só se recupera essa margem do salário mínimo com a política. Sim. E essa política de valorização do salário mínimo foi uma política que o movimento sindical pautou. As pessoas acham que foi as centrais sindicais que pautaram uma política de valorização do salário mínimo. E eu tive na primeira marcha, tive a oportunidade de estar na primeira marcha em Brasília, em 2007, onde nós fizemos uma grande manifestação defendendo a valorização do salário mínimo. Era 1 milhão de metalúrgicos pela valorização do salário mínimo, se somando a diversas outras categorias, pedindo justamente a valorização do salário mínimo naquele período. E a partir de lá se estabeleceu no Brasil a política de valorização do salário mínimo, que foi interrompida logo na sequência do golpe. Muito, muito interessante. Produção, uma hora já de programa? Pensei que não tinha passado nem meia hora. Olha aí, né? Mas eu tenho mais umas perguntas para você, mas tem perguntas aqui. Wagner Batista. É uma pergunta. Peraí, tem um comentário. Deixa eu fazer o comentário primeiro. Itália do Vale. Nosso presidente da CUT, sempre na luta pelos direitos da classe trabalhadora. Valeu, Itália. Wagner Batista, uma pergunta. Vilma organizou o Estado. Como o Estado foi desmantelado? Primeiro você vai responder se Vilma organizou o Estado. Tá, Wagner? Para a pergunta poder... Tá aí, Wagner. Aqui a gente trabalhou com ela. Não, tudo bem. É uma visão bacana, mas vamos deixar o Iraíso responder. Mas ótima pergunta. Vamos lá. Na nossa avaliação, se a gente vai avaliar os últimos governos, né, no nosso estado, a gente não podemos, digamos assim, não reconhecer, né, o governo de Vilma Farias, né? Que foi um governo que nós entendemos que conseguiu dar uma equacionada, né, nas questões econômicas do nosso estado, fez um governo, né, até equilibrado. Obviamente que
nós colocamos que essa questão da indústria, nosso Estado, a nossa classe política como um todo, eu acho que deixa a desejar em pensar, né, como desenvolver, fazer com que nosso Estado entre num ciclo de desenvolvimento econômico mais pujante, né, mas ela, eu diria que conseguiu fazer um governo, né, equilibrado, um governo pautado, né, olhando as questões sociais e tal. E aí, na sequência, a gente teve péssimos governos. A gente tem que ser bem realista. A exemplo dos antecessores à governadora Fátima. Nós tivemos um governo, a exemplo do Robson Farias. E antes de Robson, Rosalba Ciarline. Rosalba Ciarline e, posteriormente, Robson. Rosalba não conseguiu nem legenda para se candidatar à reeleição. Exatamente. Isso é fato, né? Não é nenhum opinião, dos dois conseguiu sequer caminhar para um processo de reeleição, né? Então, assim, isso traz, né, um processo de um Estado que já não tem isso que nós falamos, diferentemente dos demais estados, uma certa dificuldade por você não ser um Estado industrializado e você ter governo que desequilibra totalmente a economia do Estado. Qualquer governo que vier posteriormente vai ter muita dificuldade de voltar a reorganizar esse Estado. Então, Rosalba Ciarline foi um atraso, Robson Faria deu sequência e deixou ao governo Fátima as condições que a gente viu que foi deixada para ela. Então, assim, hoje nós estamos numa condição de compreendendo de que, em termos social, a gente vê que existe um processo organizativo, em termos estruturais, é o que nós entendemos que o governo atual tem que buscar na perspectiva de melhorar a questão de infraestrutura do Estado, sobretudo as rodovias estaduais. Nós sabemos que existe um processo já bastante avançado, né, nessa questão especificamente da recuperação das rodovias estaduais, mas a gente entende que o Estado do Rio Grande do Norte tem limitações financeiras. E aí, sem uma parceria do governo federal, a gente tem que compreender isso. Se não tiver uma parceria do governo federal que esteja sintonizado com o governo estadual, você não consegue, porque o Estado tem limitações. Então, hoje a gente vê que já existe um processo de construção e já aprovado e já está em andamento diversas recuperações de diversas rodovias estaduais no nosso estado. Isso é demonstrado que é um governo que tem compromisso, né, com o que a classe trabalhadora e a sociedade está defendendo. Defendendo o quê? Nós precisamos, para nós termos uma dinâmica econômica também no nosso estado, nós temos que garantir uma boa infraestrutura. E infraestrutura é essencialmente falar de rodovias, né, que a nossa produção do estado do Rio Grande do Norte, ela transita, né, do estado inteiro por rodovias estaduais. Então, não tem como você não ter um impacto econômico se você não tiver as condições favoráveis para ter uma infraestrutura adequada para esses empreendimentos. Perfeito, respondido aqui. Estamos com 1h e alguma coisa, não é isso, produção? 1h10. Vamos ter que liberar o palco, porque daqui a pouco vai ter show de Isaac Galvão, que já está aqui. Uma salva de palmas aqui para Isaac Galvão. Presença aqui de Darcilena Félix, médica, cardiologista e cantora, que foi entrevistada no Conversa de Botequim faz 3 semanas. Presença aqui também de Idi França, militante e escritora, que lançou um livro recentemente, que foi entrevistada aqui. Muita presença bacana aqui. Alguém que está aí, Solange aqui. Bom, querida? Bom? Ativista. Ai, meu Deus, eu falei militante. Ai, meu Deus. Eu tenho que me corrigir. Ativista, isso. Ativista pelo movimento negro. Irailson, uma última pergunta aqui. Eu já fiz essa pergunta para outros políticos, sindicalistas aqui no Conversa Botequim. Nisso tudo, você contou a história com Lula, muita história curiosa. Qual foi a história mais curiosa? Qual história mais insólita que você viveu, Irailson, no mundo de sindicalista? De reunião em São Paulo, de reunião com Lula, com políticos importantes. Qual foi a história mais engraçada ou diferente? Engraçada. Nós metalúrgicos, culturalmente é conhecido por gostar de uma cachaçinha. Isso é cultural, eu falo aqui porque... Lula é se você for, o padroeiro, se né? tiver a oportunidade de um dia estar, né, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
você vai perceber que toda a sala, de qualquer sala que você entrar, tem lá, né, um freezerzinho ou, como eu poderia dizer, uma banquinha com algumas cachaças. Então é cultural, é da categoria, e isso, né, eu fiquei bem impactado, porque, porra, realmente, né, nós gostamos bastante da branquinha de uma cachaça. Você gosta de uma cachaçinha? Gosto sim. Isso não é mal nenhum. Não, né? nenhum. Nós, como trabalhadores que defendemos o interesse do trabalhador, a gente não poder consumir, né, algo que a sociedade e a classe trabalhadora consomem todo dia. Como é que a classe trabalhadora vai nos ver? Nós não somos máquinas, né? Nós somos apenas representantes da categoria. Então a própria categoria tem que nos ver como seres humanos que também tomam uma cachaçinha, tomam uma cerveja no final de semana, vai para um churrasco. Então isso inclusive, é natural. Até de vez em quando a gente que é jornalista lê as matérias da elite, consumindo outras coisas que não são cachaçinha, nem cerveja, consumindo algumas coisas estranhas, né? A gente lê a notícia aqui que o Felba fala... Para concluir a sua pergunta, eu estou lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, e eu me adentro, o Paulão, que na época era o nosso presidente da Confederação Nacional, nos chama para uma sala presidencial. Quando eu adentro lá, tinha uma cúpula lá, e quando eu vejo está lá o nosso presidente Lula. E ele já levanta vamos brindar, e a gente toma uma junto. Então ficou marcado ali. Você tomou uma cachaçinha com o Lula. A simpatia, a simplicidade do companheiro. Entendeu? A simplicidade de Lula. Que maravilha! Entendeu? Então a gente teve esse privilégio, né, digamos assim, de estar com aquela referência que não, aí para encerrar, que não nega suas origens. Isso, nunca negou. O que eu acho mais interessante e marcante no companheiro Lula é isso. Nos momentos mais difíceis e nos momentos mais... Ele está lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele está lá na sede da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Se a gente pensar no processo mais trágico que nós vivemos e que ele viveu, no momento de prisão dele, onde é que ele foi, onde é que ele... Sindicato questão dos de simbolismo, as pessoas não compreendem. Simbolismo, é dizer assim, olha, eu saí daqui, eu vim para cá e vou dialogar a partir daqui. Exatamente. Eu sou desse chão e eu sou da classe operária do nosso país. É isso. Exatamente. Por falar em cachaçinha, produção, um brinde aqui, uma cortesia da Cachaçaria Amorim. Obrigado, Agrio. Uma cachaça bandeira branca, olha, de Umburana, pra você. Aqui, estamos falando em cachaçinha. O nosso amigo olha Amorim. aqui, Diane. Olha, nada melhor que fechar a noite com um brinde, com a cachaçinha. Um brinde da Para cachaça. recordar esse momento aqui com o Céfalo Carvalho. Exatamente. Espero que tenha gostado, amigo. Bastante, vou agradecer. Só registrando aqui, o programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas. Nós temos apoio de Adurne Sindicato, Anoreg, Sindilimp, Sinmed, Rio Grande do Norte, Sindipetro, IP Editora, Cachaçaria Amorim, já citada aqui, e Max Mail. Lembrando também que o programa toda sexta-feira, 19 horas aqui, e agradecer Irailson Nunes, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, ótima sua entrevista. equipe aí. Uma salva de palmas aqui para o nosso entrevistado. E para encerrar, Amorim, eu fiquei sabendo. Amorim, vamos homenagear aqui o companheiro Sueldo Amorim, exatamente, que teve uma pancreatite, está internado, mas a gente fica aqui na oração e na fé e mandando energias. Vamos torcer. Esse programa é para você, Sueldo Amorim. Até o próximo Conversa Abraço, no Botequim. companheiro.